Olá, queridos. Boa noite, a paz do Senhor. Eu espero que tudo esteja bem por aí. Aqui estamos bem, graças a Deus. Vamos começar a nossa quarta aula, né? Bom, a gente está no nosso seminário Vida Abundante, ou Vida em Abundância, certo? Então, ele é baseado no texto de Jeremias 33, do 6 ao 8. Vamos ler para poder começar a aula de hoje. Diz assim: e eis que eu trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio e os purificarei de toda maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de poder compartilhar a sua palavra e tudo isso que o Senhor nos tem ensinado. E, Senhor, eu quero colocar uma vez mais essa reunião em suas mãos, pedir que o Senhor fale com cada um que vai ver, né, esse vídeo em diferentes momentos, mas que, Senhor, que seja o Seu Espírito Santo falando aos nossos corações e que de alguma maneira isso nos ajude, Senhor, a dar um passinho mais em direção ao que o Senhor espera de nós, como indivíduos, como filhos seus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender qual é a Sua vontade para a gente e também cumprir a Sua vontade para a gente. Senhor, não é só o Senhor não quer só que a gente esteja esquentando o banco, né? O Senhor não chamou pessoas desocupadas, pelo contrário, o Senhor quer, né, nos levar a um caminho até o Senhor, mas também um caminho produtivo, e que essa seja também o nosso coração e a nossa vontade. Colocamos, Senhor, esse tempo em Suas mãos uma vez mais, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Na essa quarta aula, nós vamos falar sobre. Só um minutinho. Essa parte do texto. E os edificarei como no princípio. Só colocar aqui. Tá bom? E os edificarei como no princípio. Semana passada a gente falou sobre, né, remover o cativeiro, então agora é os edificarei como no princípio. Muito bem. Para a gente entender, né, aqui outra vez, né, Deus está fazendo uma promessa para o povo de Israel antes deles irem para o cativeiro. Então, a nação ia ser conquistada, né, e eles iam, né, passar 70 anos no cativeiro, e depois essa é a forma que Deus vai restaurar, né, a nação. Então, Deus fala que ia edificar eles outra vez, como no princípio. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é por que Deus nos separa também no mundo, né? Deus separou uma nação, né, para ser a nação dele, que era a nação de Israel, mas ele separou com um propósito, né? E às vezes a gente pensa, a gente esquece do propósito, né? E Jesus também veio por um propósito, né? Não é só para que a gente tivesse nossa salvação garantida, mas também que a gente pudesse cumprir uma missão nessa terra, né? Então, a edificação de Israel, a, quando Deus chama Israel, era por um motivo, né? Israel ia ser o representante de Deus na terra, né? Não era só para que eles tivessem uma vida tranquila, né? A ideia não era essa, a ideia era que Deus tivesse uma nação que servisse de testemunho, né, para todo o mundo. Então, todas as nações da terra iam ser abençoadas pela nação de Israel, porque Deus ia se manifestar aí. Então, a partir da manifestação de Deus, né, sobre a nação de Israel, a partir dessa manifestação, todas as nações do mundo também iam conhecer a esse Deus, tá? Então, a gente às vezes esquece, né, que a gente
que Deus também chamou a gente para um propósito. Então, Deus nos edifica, Deus nos restaura, mas também Ele faz isso não só para a gente só por nós mesmos, né? Também para o propósito que Ele tem para nossas vidas aí para essa terra, tá? Então, hoje a gente vai falar da importância de encontrar o nosso propósito, tá? Então, Jeremias 29 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, Deus sempre teve pensamentos, né? Deus sempre fez planos, né, para o seu povo. E era assim com Israel, e isso não é diferente para nós. Deus faz planos também para a sua igreja, né? Hoje o Israel de Deus, né, somos nós, somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo e nós deveríamos ser a manifestação de Cristo na terra. Então, a mesma função que Israel tinha, né, de manifestar o Deus vivo para esse mundo. Hoje é a responsabilidade da igreja, né, de manifestar o Deus vivo, né, de levar as boas novas e ser, né, esse representante de Deus na terra. Então, isso é o que Deus espera da gente. Só ver se está compartilhando direitinho aqui. Esqueci. Então, é, só voltar aqui. Hum. Então, Deus tem esses pensamentos. E a gente tem que entender que esses pensamentos ou esses planos não são para o mal, né? Não são de mal, né? Pelo contrário, são planos ou são pensamentos de bem para a gente ter o fim que a gente espera, tá? Então, às vezes, né, é, nós fazemos planos e nós sempre decidimos as nossas vidas da forma que a gente quer, sem levar, né, em consideração esses pensamentos que Deus tem para a gente, né? E a gente pensa que a gente pode planejar a nossa vida melhor do que Deus, né? E a gente não se entrega a esses pensamentos, né? Então, e a gente, em geral, a gente não alcança o fim que a gente desejava, ou a gente não tem a plenitude que a gente poderia experimentar se a gente deixasse, né, que esses pensamentos de Deus viessem a ser presentes em nossa vida e ser uma realidade para a nossa vida. Então, em geral, nós vivemos uma vida em várias áreas frustradas porque a gente não alcança o fim que a gente queria, né? Ou o fim que a gente pensava que era bom para a gente, mas só Deus que nos conhece, né, em plenitude sabe quais são os melhores planos, os melhores pensamentos, né? Então a gente faz a nossa maneira, a gente, né, acaba ficando frustrado em várias áreas, não em algumas áreas, né? E então a gente vai orar e às vezes, muitas vezes a gente não encontra a resposta, né? Por quê? Porque a gente busca, mas a gente não busca de todo o coração. Então, o que eu percebo assim, né, nesses anos, nossos erros, né, os meus erros, que eu poderia dizer é que muitas vezes eu busquei a Deus querendo, né, os meus pensamentos e não os pensamentos dele. Então, eu não buscava Deus de todo o coração, né? Eu buscava Deus com uma parte do meu coração é, retida, vamos colocar assim, né? Uma parte do meu coração, das minhas intenções, ainda buscando ele de forma egoísta e não me rendendo completamente a esses pensamentos, né? Então, claro que aí eu não achava nada. Então, às vezes, não é que Deus se esconde de nós, é que nós não o estamos buscando de todo o coração. Ainda há área de nosso coração
que estão retidas, que estão guardadas, né, ao nosso egoísmo, à nossa vontade própria, né, ou a autossatisfação, né? Então, tudo isso faz com que a gente busque a Deus, mas não da forma que é o melhor, da forma que é o necessário para ele se manifestar em sua plenitude. E, claro, isso vai gerar frustração, tá bom? Então, o caminho para a plenitude, para a vida abundante, é totalmente dependente de executarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Não existe vida abundante fora da vontade de Deus. Como Ele que nos criou, Ele sabe exatamente onde, de que forma e fazendo o que vamos poder extrair o máximo de nosso potencial e alcançar essa plenitude. Então, Deus sabe o que Ele colocou em nós, quais são os dons, quais são as habilidades, nossas potencialidades, né, nossas potências, nossas fraquezas, nossas debilidades. Então, ele conhece, nos conhece de forma plena. Então, claro que é muito melhor ele dizer o que a gente tem que fazer, né? O como, o onde, né? O quando. Então, ele sabe como nos guiar, né? Em perfeição, para que a gente possa, né, atingir essa vida abundante, a gente possa atingir a plenitude, né, nesse mundo, tá bom? É, outro ponto importante é que sem fazer a vontade de Deus, não vamos conseguir conhecê-lo, pois também o conhecimento de Deus exige obediência. Tá? Para sermos um com Ele, temos que guardar os mandamentos, sua vontade, assim como Cristo sempre fez. Então, aqui é outra coisa que complica bastante, né, nossa cultura cristã, né? A gente é, faz os planos e pede para Deus assinar embaixo, né? Eu acredito que a Priscila já falou isso aqui. Então, nós fazemos nossos planos, né, e pedimos para Deus assinar embaixo, e de alguma maneira ele tem que garantir, né, o que a gente planejou, o que a gente quer. E isso tá mal, isso é errado. Tinha que ser o contrário. Nós assinamos uma folha em branco e entregamos para Deus, né, e falamos para Ele, faz o que o Senhor quiser da minha vida, né? Já está aí, tá, né? A gente entrega nas mãos dele. Então, o que a gente faz? Como a gente, em geral, nós vivemos a nossa vida da forma que a gente quer, e Deus tem que aprovar isso, né? A gente acaba não conhecendo a Deus, tá? Porque para conhecer a Deus é necessário que façamos a sua vontade, né? Jesus era um com o Pai e ele obedecia o Pai em tudo. Então, nós em geral, nem sabemos o que Deus espera da gente, nem sabemos qual é a vontade dele para a nossa vida, qual é o nosso chamado, qual é o nosso lugar, né, o que ele espera de nós. Em geral, nós não temos essa preocupação. A gente vai sobrevivendo, né, e Deus vai tendo que ir correndo atrás da gente, tapando uns buracos e tentando conduzir a gente da melhor forma, né? Então, nós estamos acostumados a experimentar Deus, né, em nossas necessidades, né? Então, é como o Deus bombeiro, né? Ele vem apagar os incêndios na nossa vida. Mas não é isso que Deus quer para a gente, né? Deus, a gente tem que sair da necessidade e ir para o propósito, né? E aí a gente vai experimentar Deus de uma forma muito melhor, né? Não o Deus bombeiro, mas o Deus que trabalha com a gente, o Deus que faz, né, o nosso chamado acontecer, o Deus que vai, né, que a gente pega na mão dele e a gente vai de mão dada andando esse caminho e fazendo a vontade dele, manifestando ele nessa terra. Então a gente precisa sair, né, do Deus bombeiro, né, para ir para o Deus Pai, o Deus presente. E para isso acontecer, a gente precisa saber qual é a vontade dele para a gente, que é a única maneira que a gente vai poder conhecê-lo, através da nossa obediência, mas eu vou explicar isso daqui a pouco em detalhes. Tá? Então a gente tem que sair da misericórdia, né? Sair da necessidade e entrar no propósito. Qual é o propósito de Deus para a minha vida, para eu poder obedecer e também conhecê-lo. Tá? Então,
sai das necessidades e vai para o propósito. Muito bem. O novo nascimento. Aí, existe um entendimento legal desse texto que geralmente eu nunca vi as pessoas explicarem dessa maneira, né? Então, foi uma forma que a gente entendeu esse texto um pouquinho diferente do normal e eu vou tentar explicar hoje, tá? O que é nascer de novo, né? A gente ouve muitas pregações sobre isso, mas a gente vai tentar entender hoje qual é um significado prático, tá bom? Desse texto. Então, vamos lá. Jesus, né, aqui Jesus com Nicodemos. Então, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tá? Então aqui existe duas coisas que eu acredito são diferentes, são verbos diferentes, tá? Quando a gente vê o original. Uma é o que a gente não pode ver o reino de Deus se a gente não nascer, né? De novo, nós não podemos ver o reino, tá? E a outra, se a gente não nasce da água e do espírito, nós não podemos entrar no reino, tá? Então, são duas coisas diferentes que a gente pode, né, ver como alguns passos, tá bom? Como entender como coisas que precisam acontecer, tá? Para a gente ir subindo de nível. Primeiro a gente vê, né, de alguma maneira a gente experimenta e depois a gente entra ou a gente é parte dele, tá bom? São duas coisas diferentes, tá? Então, vamos tentar entender o que significa nascer de novo, tá? Essa palavra que foi traduzida como de novo essa daqui do dicionário, a gente pode ver no dicionário do Strong, é a palavra another ou another, não sei como é a pronúncia dela, né? Mas quais são as possíveis traduções dessa palavra? Então pode ser de cima, de um lugar mais alto, né? Ou de coisas que vêm do céu ou de Deus, né? Do primeiro, do início, desde o princípio, desde a origem, de novo ou mais uma vez. Então essa palavra tem essa amplitude, tá bom? Então a gente pode, ela poderia ser traduzida também dessa maneira, por exemplo, o que não nascer de cima, né, ou de um lugar mais alto, não pode ver o reino de Deus, né? Ou que não nascer das coisas que vêm do céu, não pode ver o reino de Deus. Ou pode ser também o que não nascer desde o primeiro, né, ou não nascer para o início, ou desde o início, desde o princípio, desde a origem, não pode ver o reino dos céus, tá bom? Então, essa palavra tem essa dimensão do de novo, esse de novo, né? Eu acho que perde um pouco a direção desse novo nascimento. Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui. É, Vou tentar explicar aqui, depois a gente vê o outro. Então a gente perde um pouco. Por exemplo, eu explico assim, tá? Se você não nascer, né, para ou desde o princípio, você não pode ver o reino de Deus. Que princípio é esse? Né? Ou não nascer de cima. Que cima é esse? Né? Então, se você não nasce para o seu princípio ou desde sua origem, ou para aquilo que Deus planejou para você desde o princípio, ou para aquilo que Deus planejou para você desde a origem, né, dos planos originais de Deus para as nossas vidas, então eu não posso ver o reino de Deus. Entende? Então, não é só recomeçar a nossa vida, tá? Porque nascer de novo dá essa ideia, a gente tem um recomeço, mas é um recomeço com um objetivo estabelecido, tá? Que é a vontade de Deus, né? O que Deus planejou desde o princípio ou no início, tá? Então essa é a ideia. Então, eu nasci de novo para quê? Entende? Então, esse novo nascimento
essa palavra nascer, ela tem dois significados: o parto mesmo, ou quando você decide viver em função de alguma coisa. Você põe um novo começo na sua vida. Então, a partir de hoje, eu nasci de novo, vou fazer tal coisa, eu nasci para isso, entende? Então, dá um recomeço para a sua vida. Então, a gente tem que fazer isso, mas a gente esquece em direção a que tem que ser esse recomeço, tá? Então, esse recomeço é para o plano original de Deus, o que Deus espera da gente, né? Então, isso significa nascer de novo. Então, se eu decido nascer, ou se eu começo a buscar o que Deus espera de mim, eu vou começar a ver o reino de Deus. Eu vou começar a ver a manifestação de Deus em seu reino, né? Em mim, para mim e através de mim. Entende? Então, essa é a ideia do texto. Não é só dizer que a gente tem que ter um recomeço, tá? E às vezes a gente entende um pouco que a gente precisa, mas geralmente eu preciso deixar de pecar, né? É como a gente às vezes foca mais no pecado do que no propósito, tá bom? Mas eu acredito que o que Deus está querendo que a gente faça nesse sentido é entender o plano original dele para a gente. Então vamos, olha legal esse texto. E prosseguiu, né? Aqui Jesus falando, João 8. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, tá bom? É a mesma palavra, tá bom? Essa anóder que a gente viu, né? O de novo aqui foi traduzido por cima, tá? É a mesma palavra. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então aqui a gente vê que porque Jesus é de cima, né? Ele pensa nas coisas de cima, ele pensa nas coisas do céu, no que Deus espera dele, na vontade de Deus para ele. Ele não é desse mundo, por isso ele não peca, por isso que ele não morreu, né, em pecado, tá? E, e porque ele é lá de cima, ele faz tudo o que agrada ao Pai, ao aquele que o enviou. Entendeu? Então, quando você nasce de novo ou nasce another, né? Então, o que vai acontecer? O que tem que acontecer? Vou botar aqui. O que tem que acontecer quando a gente nasce another, né? Ou nasce de novo ou nasce de cima, né? A gente vai mudar a nossa forma de pensar. Claro, a gente vai vencer os pecados, né? Que aqui a gente não vai morrer nos nossos pecados, mas a gente vai viver em função de fazer aquilo que agrada ao Pai, tá bom? Então, viver de cima é isso, né? Viver é, com esse objetivo, fazer o que Deus quer que a gente faça. Aí depois tem mais esse pedaço. Vamos lá. Na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Então, o que significa a água e o Espírito? Então, tentando resumir, ficaria assim: temos que nascer para o nosso propósito primeiro, para o plano original, ser purificados à água e ser guiados pelo Espírito Santo em tudo. E isso geraria uma desconexão com o mundo, né, esse sistema mundano, e uma intimidade crescente com Deus. Então, esse é o resumo desse texto, né? Toda vez que a gente vê água, né, a gente vai saber, a gente vai ver que é a purificação, né? E Espírito Santo é a guia. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, eu decido como a partir de hoje eu vou viver para agradar a Deus. Então, eu começo o processo de fazer a vontade de Deus.
quando eu começo esse processo, chega a água, que é a purificação. Então, Deus vai me limpando, né, do meu passado. E o Espírito Santo me vai guiando, né, me vai guiando à verdade, né, me vai guiando ao propósito, me vai guiando ao caminho, tá bom? Então, são essas três coisas que têm que acontecer. Eu tenho que decidir não só que eu tenho que mudar de vida, entende? Eu tenho que passar aí a igreja. Não é isso que significa nascer de novo. Nascer de novo é nascer para a vontade de Deus, para o propósito primeiro. Então eu tenho que decidir, já, eu vou fazer a vontade de Deus, tá bom? E se eu começo de verdade esse processo, então eu vou sendo purificado e vou sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele vai me ensinar dia a dia como tem que ser a minha nova vida nele, tá? Então vamos lá. Por que a nossa fé não cresce? Então vamos ver esse versículo aqui também. Vamos entender outro princípio. Então, o primeiro era nascer de novo, é nascer para a vontade de Deus, depois água e espírito, tá? Purificação e guia. Agora, por que a nossa fé não cresce? Então, é muito comum a gente ver, eh, eu conheço, né, eu tenho 20 anos já na igreja, e eu conheço crente já há 20 anos, e alguns eu conheço há 20 anos, né, como desde os meus primeiros passos, assim. E as crises de fé das maioria das pessoas são as mesmas, né? Então, às vezes eu convivo com pessoas aqui no Chile, por exemplo, há 10 anos, 11 anos, e as crises são as mesmas. Então, por que a fé não cresce? Né? Por que a fé não desenvolve e a pessoa consegue ir mudando, pelo menos as crises? Crise a gente vai ter sempre, né? Não é sobre não ter crise, mas por que são as mesmas sempre? Por que a nossa fé não está crescendo? Então, vamos tentar entender eh, nesse, nesse texto aqui, tá? De Romanos 10, 16 a 18. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo: porventura não ouvirão? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Tá? Então vamos entender aqui. Então, vamos pegar só esse meinho que fala que a fé vem pelo ouvir, né, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, aqui tem uma tradução em português, em espanhol também está igual, que fala o seguinte: a fé vem, é, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E não é isso que o texto está falando, tá bom? Não é só ouvir a palavra, tá? Então, eu percebi isso quando eu estava fazendo o meu tempo a sós com Deus, né? Meu tempo devocional com Deus. E eu tenho uma Bíblia que tem todas as palavras do original e eu vi que estava faltando uma palavra. Então, o geral, né? Na verdade, são dois degraus que a gente precisa ter para a fé crescer. Então aqui não é só escutar a palavra, tá bom? E algumas traduções dá essa ideia que quando eu escuto a palavra, automaticamente a minha fé cresce. Se fosse assim, era muito fácil. Era só ouvir, né? Pegar a Bíblia MP3, colocar no ouvido e ficar ouvindo, e automaticamente a nossa fé ia aumentar infinitamente. Não é assim, a gente sabe que não é assim, tá? Outro é, erro que a gente vê também em algumas traduções, quando fala da fé, é que a fé tem que ser do porte ou do tamanho de um grão de mostarda. Então, mostarda. Isso também está errado. Não é do tamanho, é como o grão de mostarda. Qual é a diferença? Porque se fosse do tamanho, né, seria sempre fé pequenininha. E a gente fala, e no texto, às vezes, é muito frustrante, porque ele fala: Nossa, eu estou aqui tem tanto tempo e nenhum monte se moveu ainda, né? Que fala que sua fé for como o grão de mostarda. Então, qual é a diferença do tamanho para o como? Então, o tamanho é estático, né? A semente de mostarda sempre vai ser
do mesmo tamanho, pequenininha. Só que a palavra é como, não do tamanho. Então, o que significa? Que ela é pequena no começo, mas é a maior, né, das hortaliças no final. Então, o que significa? Que a fé tem que crescer, né? Se a fé for crescendo, como um grão de mostarda, que começa bem pequenininha, mas depois ficar grandona, a gente vai falar para os montes. Então, a fé, ela tem que ser amadurecida, né? E como amadurece a fé? Não é escutando, é obedecendo, tá? Então vamos ver isso daí. Então diz assim, ó, como nossa fé cresce fazendo a vontade de Deus, né? Então, essa é uma pergunta importante. Quantos de nós sabemos para que existimos? Isso é uma pergunta importante para se fazer na igreja, né? De verdade, quantos de nós sabemos para que existimos? Que Deus espera da gente no mais profundo, entende? E eu acredito que não é ir à igreja somente, né? Claro, ir à igreja é importante, mas e o resto da nossa vida, né? A gente sabe o que Deus espera da gente como pessoa, de verdade, nós sabemos para que nós existimos? Isso é uma pergunta muito importante. Eu me lembro uma vez que a gente trabalhou num orfanato, né? Eu já era casado com Priscila, a gente foi para um orfanato e entre as conversas que a gente tinha com as crianças, nós perguntamos para eles assim: quais são os seus sonhos, né? A gente perguntava para eles, para as meninas, para os meninos, né? E a gente ia anotando as respostas para ter mais ou menos uma ideia. Devia ter umas 40, 50 crianças aí nesse orfanato. E claro, as respostas eram basicamente as mesmas, tá? A primeira era ter uma família, ou voltar para a família, tá? Porque alguns tinham sido tirados de sua família por causa da pobreza, mas alguns de verdade não tinham mais pai nem mãe. Então, a primeira resposta sempre era a família. Depois, a segunda resposta era eu quero ter uma casa. Depois eu quero ter um carro, quero ter, né, um trabalho e quero ter muito dinheiro, né? Ter um bom trabalho, estudar, ter um bom trabalho, né? E ter muito dinheiro. Então essa era a resposta em geral, tá? E um dia nos ocorreu a ideia de fazer essa mesma pergunta na igreja, né? A gente estava trabalhando numa igreja e a gente fez a mesma pergunta para os homens: quais são os seus sonhos? E a resposta foi exatamente a mesma. E isso foi muito chocante para a gente. Nós, a Igreja do Senhor, sonha sonhos de órfãos. Nós sonhamos sonhos de órfãos. Nós não sabemos o que o Pai quer de nós. Nós vivemos como se o pai não estivesse aí e a gente vive como órfão, sonhando sonhos de órfão, sonhando coisas materiais, coisas que vão ficar aqui. E quanto tempo nós gastamos de nossa vida sobrevivendo, só em busca ou só em torno de coisas que não vão estar no céu, que vão ficar aqui. Isso é muito triste. Isso é muito complicado, porque nós estamos perdendo a melhor parte. Nós somos só sobreviventes, não temos vida abundante em Deus. Nós estamos gastando a maior parte do nosso tempo para sobreviver. Claro, às vezes só uma sobrevivência, uma sofisticada, né? Uma casa melhor, uma comida melhor, um carro melhor, né? Um trabalho melhor, mas tudo voltado para a terra, tudo voltado para esse mundo e não para o que Deus espera de nós. Então, só muda, vamos colocar assim, o grau de sofisticação da nossa sobrevivência, mas é só sobrevivência, é só sonho de órfãos. Então, a gente precisa descobrir o que Deus espera de nós, porque senão nós vamos continuar órfãos. Não vamos conhecer o Pai, não vamos saber o que Ele é capaz de fazer em nós, por nós e através de nós. E a vontade dele para a nossa vida é o ponto-chave para que isso aconteça em sua plenitude.
Se eu não sei a vontade dele, se eu não sei para que eu existo, então não tem como essa vida abundante acontecer, não tem como eu experimentar Deus, né, da melhor forma possível em minha vida, tá bom? Então vamos lá. É, então, por que nossa fé não cresce? Voltando aqui. Quantas pregações a gente já ouviu, né? Quantas coisas a gente já sabe, tá? E ainda assim a nossa fé não cresce. A gente já ouviu pregação para tudo, né? A gente já ouviu pregação para ser próspero, para ser santo, para criar filho, para ser bom esposo ou boa esposa, né? A gente já você pensar de tudo hoje, a coisa mais fácil que tem é encontrar pregação em todas as áreas da nossa vida. Então, por que as coisas não andam, né? Vamos ver o texto, tem uma tradução que aparece todas as palavras, né, do original. Diz assim: portanto, a fé vem proveniente de dentro do ouvir atendendo. E este ouvir atendendo vem por operação da palavra de Deus. Então, não é só escutar, é ouvir e atender. Então, quando a gente desobedece, né? Quando a gente desobedecia a nossa mãe, por exemplo, ela dava uma ordem para a gente não fazia. Então, como ela corrigia a gente? É, por que você não me escuta? Não era assim? Não é que a gente não escutou, nós não obedecemos, nós não atendemos, né, o que ela pediu. Então, por isso, né, que ela fala, por que você não me ouve? Né? Porque você não me escuta. Não é que ela quer que a gente escute, ela quer que a gente obedeça. Então é isso, esse contexto que é essa essa palavra aqui. Então não é só escutar, é ouvir e atender, ou o famoso ouvir e obedecer, tá? Então, cada vez que a gente tem uma situação nova, a gente precisa buscar instrução de Deus, tá? Por exemplo, deixa eu ver que horas são. Eu acho que dá tempo de contar. Eu lembro uma vez que a gente tinha uma dívida, né, de US$ 4.000, eu e a Priscila. Então, o que aconteceu? Deus desafiou a gente a levar uma equipe, né, a gente era recém-casado, para Nicarágua e Guatemala. Das pessoas da equipe, 4 pessoas não tinham dinheiro. Então a gente orou, né? A gente é, tentou escutar a Deus e Deus falou: não, tem que ir todo mundo, não vai ficar ninguém. Então eu fui, né, e conversei com a dona da agência de turismo e a gente comprou 4 passagens fiadas, né? Então tinha duas minha e da Priscila e mais 4 pessoas, né, que não tinha dinheiro na época para viajar. Então eu fiquei devendo, né, US$ 4.000, que era US$ 1.000 cada passagem, né? A gente pagou nossa igreja ajudou a gente pagou a nossa parte e ficou esses 4.000 aí pendente. E foi toda uma história, né, para a gente conseguir esse dinheiro, né? Mas demorou mais do que eu esperava, né? E claro, a gente conversava com a dona sempre da agência de viagem, e ela falou: olha, eu vou pagar a multa, vou pagando, mas, né, vamos orar e vamos ver o que Deus pode fazer. Então, tudo foi feito com acordo, em acordo, né? E ela sabia, né, que a gente era jocumeiro, missionário, ia fazer tudo pela fé. Então, e graças a Deus por ela, né, por poder assumir esse risco com a gente. E a gente viajou e passou os primeiros 2 meses, a gente voltou de viagem e a gente não tinha ainda esse dinheiro, né? E daí eu comecei a fazer planos pensando como eu poderia pagar essa coisa, essa dívida da minha maneira, que era voltar para casa, né, dos meus pais, no caso, ir trabalhar com meu pai na marcenaria dele e ir juntando dinheiro até conseguir pagar todo isso daí. Então, essa era a situação, né? E eu fui orar e Deus me deu um texto, né? Fui plantear essa ideia para ele, né? Senhor, eu quero voltar, vou pagar, nananana, e o que o Senhor me diz? E Deus me deu um texto em Isaías 41 que fala assim:
Eu sou o Senhor e a minha glória eu não darei a outra. Então, se eu li isso daí, eu entendi o seguinte: esse dinheiro vai ser para minha glória. Você não vai roubar a minha glória. E eu falei, e claro, na hora eu tremi assim, falei, como Deus vai fazer isso? Mas eu não sei. Então ali eu entendi que eu não que eu não precisava fazer nada, era só esperar, né? Aí passou uns dias, a gente ganhou uma oferta de US$ 500, né? Que abaixou. O líder da base pagou uma passagem, então a gente ficou devendo só US$ 2.500, né? E a gente tinha ganhado um carro nos Estados Unidos, mas o carro tinha pegado fogo. Pegou fogo o carro quando o cara comprou o carro, né? A mãe de um dos estudantes queria abençoar a gente, deu um carro. Quando o cara comprou o carro pegou fogo na hora que ele estava indo para casa dele. Então ele devolveu o dinheiro, a mulher teve que devolver o dinheiro para ele, né? Porque o carro pegou fogo, nem na casa dele chegou. Então, esse dinheiro já para mim já tinha, né, desaparecido, não tinha mais a possibilidade. E aí, depois que Deus me deu essa palavra, passou uns dias, né, o filho dela me liga e fala: "O carro tinha seguro". Eu falei: "Meu Deus, não acredito". O carro tinha seguro. Ele falou: "Minha mãe tá mandando dinheiro, amanhã você pode vir que a gente vai lá no banco sacar a coisa". E era exatamente o dinheiro que a gente precisava para pagar as passagens que faltavam e a multa que a senhora teve que passar, né, pagar, porque por pagar atrasado a companhia aérea. Então, nesse dia, com certeza minha fé cresceu. Por quê? Eu tinha um problema, tinha uma coisa que resolver. Eu fui buscar a orientação de Deus, eu fui buscar uma palavra de Deus, né? Então, Deus veio com a operação da palavra, ele me deu uma, uma saída, né? Ele me deu uma direção, uma instrução. Falou: não faz nada. Esse dinheiro vai ser para a minha glória. Então, eu entendi. Aí, qual foi o próximo passo? Eu ouvi a instrução, agora eu tenho que obedecer. Nesse caso, minha obediência era esperar. E isso a gente não gosta de fazer, esperar, né? A gente perde muitas vezes a possibilidade de ver Deus se movendo na nossa vida, porque a gente não quer esperar, a gente quer resolver as coisas da nossa maneira, no nosso tempo. Então a gente não deixa Deus ser nosso Pai, Deus ser Deus, porque a gente quer fazer as coisas na nossa hora, do nosso jeito, né? E a gente perde a melhor parte, né? Então, nesse dia minha obediência ia se manifestar, né, esperando, eu não tinha que fazer nada. Quando Deus, né, entrou com o milagre, o dinheiro chegou, eu vi a provisão de Deus. Eu mesmo pude experimentar, né, esse texto, né, em sua plenitude. Eu busquei uma palavra, Deus me deu a palavra, eu ouvi atendendo, eu obedeci, e aí eu vi a mão de Deus e minha fé cresceu. Claro que minha fé cresceu. Falei, meu, que loucura, né? De onde eu ia resolver isso, tá? Então, vamos lá. Creio que assim é mais fácil entender. Não é apenas ouvir, é ouvir atendendo, ou o mais famoso, ouvir e obedecer. Porque é quando atendemos, como quando atentamos para a instrução e a obedecemos, é que aprendemos de verdade, não sendo ouvintes esquecidos. Então, a gente ouve muita coisa, mas obedece muito pouco, né? A gente já ouviu pregação de tudo, né? Como eu já falei, mas a gente não obedece depois, a gente não põe em prática. Então, não vai resolver, infelizmente não vai resolver, né? Então a gente acaba esquecendo quantas coisas Deus teve que repetir para a gente várias vezes e quantas coisas ainda Ele tem que repetir porque a gente ainda não se rendeu e não obedeceu. Então nossa fé nessa área não vai crescer. Infelizmente a gente vai ficar sofrendo sempre pelas mesmas coisas, entende? Então agora, se eu aprendo a ouvir a instrução e obedecer, né? Então, eu vou poder ver ele fazendo por mim, em mim, através de mim. E é claro que minha
fé vai crescer. Olha que legal esse texto em Tiago, que eu acho que daí explica bem e fecha esse tema. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, ele não é, não é um ouvinte esquecediço, né? Ele não esquece, mas ele obedece, ele é fazedor da obra, né? E qual é o resultado? Vamos ser bem-aventurado em tudo que a gente fizer. Por quê? Porque a gente está fazendo baixo ou guiado pela instrução de Deus. Por isso que as possibilidades de funcionar e não terminar em frustração é muito maior. Então, nossa fé não cresce porque nós não colocamos em prática as coisas que nós sabemos. É simples assim. A gente ouve muito, mas obedece pouco. Então, vamos lá. Muito bem. Então, vamos ler outro texto, né? E vamos entender agora por que que para conhecer a Deus eu preciso fazer a vontade dele, tá bom? Então, é impossível conhecer a Deus sem fazer sua vontade. Então, vamos lá. Colossenses diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignos diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, aqui, eu acredito, né, é uma oração de Paulo pela igreja de Colossos, né, são os passos que a gente precisa para conhecer a Deus, tá? E quais são eles? Então, primeiro passo, conhecimento de sua vontade. Então, a primeira coisa que Paulo fala, né? Que nós sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria. Peraí, tem uma palavrinha antes. E inteligência espiritual. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. E por que eu preciso saber? Porque tenho que nascer para isso, eu tenho que nascer para essa vontade, tá? Então, eu tenho que decidir cumprir essa vontade, né? A vontade que é para mim, não a geral, né? Ir na igreja e tal, não é sobre isso. Isso é uma parte da nossa obediência, mas é a parte pessoal, a que Deus quer revelar para nós, né, indivíduos, filhos, né, qual é a vontade dele para a gente. Então, eu preciso conhecer, é a primeira coisa. Depois eu vou andar de modo digno do Senhor, né? Depois você pode ver esse texto de Efésios, que aí Paulo explica o que significa ser digno do nosso chamado, né? Desde a vocação com que fosse chamados, com toda humildade e mansidão. Então, tem a ver com isso, tem a ver com humildade, com mansidão, com conseguir a gente ser parte do corpo, né? Amar os nossos irmãos, tá bom? Agradando em tudo. Aí depois pode ler Colossenses, né? Frutificando, tá? Frutificar, meus queridos, é quando é o fruto da nossa obediência. Então, se eu obedeço, é lógico que eu vou frutificar, tá? E quem, né? Aqui a João 15 fala, né? Da videira, né? E que o fruto os ramos que não dá fruto, ele vai e corta, certo? Então, frutificar não é uma opção, a gente tem que frutificar e depois a gente vai ver por que nós não frutificamos, tá? Mas frutificar não é uma opção, é um mandamento. E aí depois eu vou crescer no conhecimento de Deus. Então, eu preciso desses passos primeiro, né? Eu não vou conseguir crescer no conhecimento de Deus se eu ainda não conheço a sua vontade.
se eu não me esforço para andar de modo digno, tá? Se eu não me esforço para agradar Ele em tudo, se eu não dou frutos, então eu não vou poder conhecê-lo. Eu acho que fica bem claro nesse texto, certo? Que tem essa escadinha, que essa é a necessidade, né? Primeiro, eu vou conhecer a vontade, vou me esforçar para andar de modo digno, né? Me esforçando para agradar Ele em tudo, começo a dar fruto, e à medida que eu dou fruto, Ele me limpa mais, né? E Ele vai se manifestando em minha vida, porque Ele quer que eu dê mais fruto, e aí eu vou crescendo, eu vou conhecendo Ele cada vez mais e mais, tá? Então, esses são os passos para a gente conhecer a Deus. Se eu não faço isso, eu não vou conhecer. Eu vou continuar conhecendo só o Deus bombeiro, tá? O Deus que vem apagar incêndio, o Deus que se manifesta por misericórdia, não o Deus que se manifesta por causa do propósito, né? Por causa do nosso chamado, tá? Que é a parte onde a gente vai experimentar ele de uma maneira mais plena, tá? Quando, quando nos dispomos a executar o plano de Deus para nós, teremos muitos desafios. Muitas vezes não saberemos o que fazer. Não poderemos imitar o mundo e teremos que aprender a buscar as soluções nele, aprender a fazer da maneira dele. E isso nos demandará um grande esforço e busca. E são esses momentos difíceis de extrema dependência que vamos conhecer o que ele é capaz de fazer. E é quando ele faz, e é quando ele faz que o conhecemos, tá? Desculpa. Então, o que vai acontecer? A gente começa a obedecer e a gente vai entrar nesses momentos que a gente não sabe o que fazer, como essa história que eu acabei de contar. Então, que a gente vai buscar instrução, a gente vai tentar fazer o que ele quer, e aí a gente vai chegar mesmo nesses momentos que não tem o que fazer, só um milagre. E aí ele vai se manifestar. E quando ele se manifesta, eu o conheço. Não tem outra forma de conhecê-lo, tá? Porque Deus, vamos lá, como Deus, como conhecemos a Deus, né? Então, qual é o ciclo, tá? Vai ser assim: esforço em obedecer, provas de dificuldades, dependência divina, ação milagrosa, conhecimento de Deus. Esse é o ciclo, tá? Não tem outra forma. Tá? Para cada desafio novo criado em dependência, veremos a mão de Deus se movendo em nosso favor, e à medida que o vemos atuar, o conheceremos. Né? Então, conhecemos a Deus pelas coisas que ele faz, tá? Olha só esse texto. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram feitas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, Deus se manifesta fazendo as coisas, tá? E quando que ele faz? Quando a gente se dispõe a obedecer, tá? Então, se você vê, por exemplo, os nomes de Deus, né? Todos os nomes de Deus, ou todos os nomes que a nação de Israel atribuiu a Deus, foi em algum momento em que Deus se manifestou a eles, né? Como, né, o Deus que provê, né, o Senhor dos exércitos, né, todos os nomes é uma manifestação de quem Deus é, de uma parte do que Deus faz, pode fazer por nós, né? Então, mas por quê? Eles tinham um propósito, manifestar a Deus na terra. Então, Deus se manifestava a eles quando era necessário e a cada manifestação, eles davam um novo nome para Deus. Tá? E você pode buscar os significados dos nomes de Deus, você vai ver que são manifestações e o contexto de cada nome. Então a gente conhece Deus pelas coisas que ele faz ou pelas coisas que foram feitas, tá? Não há outra maneira. Então, olha que legal esse texto. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? E quando aqueles homens chegaram junto deles, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te:
És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidade, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Então, como Jesus prova que ele é o Messias? Fazendo, fazendo. Deus mostra que ele é Deus atuando em nossas vidas, fazendo por nós, em nós e através de nós. Tá? Então, claro, aqui tinha uma profecia que o Messias ia fazer essas coisas, entende? Porque são coisas que só o Messias poderia fazer. Então, ele prova quem ele é fazendo, tá? Olha que legal, Deuteronômio. O Deus que chega na voadora. Então, como Deus queria mostrar para o povo de Israel que ele era Deus sobre todas as coisas, né? Em Deuteronômio ele fala: Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisas como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como tu a ouviste, e ficou vivo, ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Deuteronômio 4, 32 e 35. Então, como Deus prova para Israel que Ele é Deus? Fazendo, fazendo. Então, quando a gente vê as 10 pragas, né? Todas as pragas atacavam diretamente um deus egípcio. Então ali foi uma das maiores batalhas espirituais da história. Deus vai destronando cada deus egípcio. Deus vai mostrando que ele era, né, Deus sobre todas as coisas. Porque o povo passou 400 anos lá, então eles conheciam os deuses egípcios, eles sabiam. Então, quando Deus ia afrontando cada um deles, então Deus ia mostrando que ele era o Senhor sobre todas as coisas. E como ele fazia isso? Atuando, né? E Deus vai, né? E por último, mata, né, o filho do faraó e também, né, o faraó possivelmente morreu, né, no mar lá, e quando o mar se fecha, então todo o exército do faraó, né, vai para as cucuia. Então Deus mostra que ele é superior incluso ao, né, ao faraó e que era adorado também como Deus, né, nessa época. Então Deus mostra quem ele é fazendo, tá? Então, quando eu obedeço, eu vou ver ele fazendo e aí eu vou conhecer. Eu acho que ficou claro, né? Então, vamos lá. O amor ao mundo. Então, qual é o maior empecilho para que a gente escreva uma nova história com Deus? É querer amar o mundo ou as coisas que estão no mundo, né? Para viver esse propósito, é necessário romper com o sistema do mundo, não nos conformar com o mundo, não querer ser igual a todos. Temos que escolher diante de quem vamos escrever a nossa história. Então, essa é a decisão da aula, como é a confrontação principal da aula. Diante de quem eu quero escrever a minha história? Quem eu quero agradar? Essa é a pergunta, né? Então, com as minhas decisões diárias, quem eu quero agradar? A mim mesmo, às pessoas, né? Não sei, é, quais, quais são as expectativas que movem o meu dia a dia, né? As minhas, as das pessoas, a da minha família,
que está aí, né, movendo o meu dia a dia, as minhas escolhas, eu mesmo, meu passado, minhas feridas, né, diante de quem eu quero escrever a minha história. Isso é muito importante a gente entender e decidir. Não, eu quero escrever a minha história diante de Deus. Então, o que Deus espera de mim, as expectativas que Deus tem sobre mim, eu as vou a cumprir, né? E é muito mais difícil romper com as expectativas das pessoas do que a gente pensa, né? Porque toda a nossa vida a gente recebeu um amor condicional, né? Dificilmente, né, a gente cresceu assim num lar onde éramos amados incondicionalmente, né? Então, sempre o amor foi condicionado a certas expectativas que a gente cumpria. Então, se a gente cumpre essas expectativas que as pessoas têm, nós somos amados. Se nós não cumprimos, não somos amados. Então, romper com esse ciclo é muito complicado, né? Romper com o que as pessoas vão pensar. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, mas se a gente não fizer isso, não há esperança para nós. Aí nós vamos viver em função delas e não em função do que Deus espera da gente, tá? Então, não é, claro, ser indiferente, né, às pessoas, mas é ter a vontade de Deus e ter o que Deus espera de mim sempre em primeiro lugar, independente da expectativa das pessoas. Então, essa é uma decisão que a gente tem que tomar. Deus não pode fazer ela por nós, né? Ele pode falar: gente, vocês não sabem os pensamentos que eu tenho para vocês. Pensamentos de bem, não de mal, né? Então ele pode falar, ele pode tentar, mas a decisão final é nossa. Então vamos lá. E isso significa, basicamente, temos que escolher quem vamos agradar em cada decisão que vamos tomar. O sistema, nós mesmos ou o mundo, certo? Temos que pensar. Então vamos lá. O que nos impede de frutificar, tá? De sermos frutíferos no reino de Deus? Lucas 8 explica a palavra do semeador. Então aqui eu coloquei só a partinha da parábola e a explicação, uma partinha da explicação, depois você pode ler aí, tá bom? Então fala assim, né? A outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. A que caiu entre. A explicação agora, né, no 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites dessa vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Então, o que nos torna infrutíferos para o reino de Deus e infrutíferos no conhecimento de Deus é o amor ao mundo, tá? São os cuidados, as riquezas e os deleites dessa vida. Então, essas coisas sufocam, né? Sufocam todos, todas as palavras, tudo que a gente vai aprendendo, todas as verdades que a gente sabe sobre Deus e não obedece, são marginalizadas e a nossa vida é em função dessas outras coisas. E por isso a gente não frutifica no reino, tá? Então, para poder ser frutíferos, então essas coisas não podem estar em primeiro plano em nossas vidas. Então vamos lá. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, para eu conhecer a vontade de Deus, né, e depois experimentar, a minha mente tem que ser renovada. O que significa isso? Eu tenho que repensar as minhas prioridades, certo? Eu tenho que repensar a quem eu estou, por exemplo, agradando, né? Ou repensar, não sei, para onde eu estou levando a minha vida, né? Quais são os valores, quais são minhas motivações, e tudo isso tem que ser avaliado e renovado pelo Espírito Santo, para que ele
vá colocando em nosso coração, em nossa mente, coisas que de verdade valem a pena, né? A gente gastar a nossa vida, né? A gente usar o nosso tempo, coisas que são eternas, e não só coisas desse mundo, não só sermos sobreviventes sofisticados, não é essa a ideia. Entende? Então, nossa mente precisa ser renovada, tá? Então, tem, por exemplo, existem derrotas que a gente não supera, tá? Então, das coisas, por exemplo, que a gente vê aconselhando pessoas, muito dificilmente uma pessoa supera um divórcio. Então, é uma marca para toda a vida, tá? Então, aí, qual é uma coisa importante para priorizar, por exemplo? O casamento, né? A parte de ser, né, que Deus manda a gente fazer isso, mas pensando mesmo assim, renovando a nossa mente no sentido do que de verdade vale a pena. Se tem alguma coisa que se eu falhar, eu não vou superar, então com certeza essa é uma coisa que necessita muita da minha atenção, que eu preciso aprender a fazer da melhor forma possível para não passar essa frustração, essa vergonha. Então eu tenho que pensar assim, o que de verdade vale a pena. Entende? Casamento, com certeza, é uma delas, porque o divórcio ninguém supera. Entende? Outra coisa que eu vejo muito, né, filhos fora da igreja, né, e aí os pais arrasados, entende? Ninguém supera isso também, entende? Eu tenho amigos missionários, pastores que seus filhos estão desviados, e quando eles falam disso, é uma dor imensa. Entende? Porque eles priorizavam, às vezes, a igreja, priorizaram as missões, né? E deixaram as crianças de lado. Então, hoje ninguém quer saber de Deus. E eles não superam isso. Entende? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Entende? Quais são os ensinamentos que nós estamos deixando para os nossos filhos sobre prioridade? Então, porque assim, gente, filho não vai fazer o que a gente fala. Filho vai fazer o que a gente faz. Filho vai imitar. Eles nos vão imitar. Se a gente, os filhos vão ser o que nós somos. Entende? Se eu falo que Deus é a prioridade, mas no meu dia a dia não é isso que eles veem, então não vai ser prioridade para eles também. Entende? Então, ver filho fora da igreja é uma coisa muito triste e ninguém supera. Então, é uma coisa importante para a gente atender. Entende? Então, são coisas que nenhuma casa gigante vai pagar, que nenhum carro do ano vai pagar, que nenhuma melhor universidade do mundo vai pagar. Entende? A gente vai terminar a nossa vida com a parede cheia de diploma e sabendo que os nossos filhos, por exemplo, estão indo para o inferno. E isso vai ter muito mais peso no final da nossa vida do que uma parede cheia de, de diploma, entende? Então, essa renovação de mente a gente tem que passar. Então, a gente vai saber, olha só, um dia a gente vai estar frente a frente com Deus e a gente vai ter que é, né, render contas, né? Vai estar tudo lá, em cima da mesa. E quais são as coisas que de verdade a gente vai passar muita vergonha se a gente não fizer bem agora? Entende? Eu pensando nisso, eu pensei em coisas que eu não quero perder, ou que eu não quero falhar de forma alguma. Não quero falhar como filho, eu não quero deixar Deus triste. Entende? Eu não quero ser desobediente e entristecer o coração de Deus. A coisa mais linda para mim é quando alguém chega e fala: Deus está contente com você. Isso para mim é fundamental, é a primeira coisa que eu quero ouvir. Eu não quero falhar como esposa. Essa é uma vergonha que eu não quero passar de forma alguma. Eu já decidi isso. Entende? Eu já passei um tempo difícil com Priscila, né? A gente já teve que vencer muitas coisas, né, difíceis. E eu, e eu vi que eu não quero perder isso. Eu não quero perder meu casamento. Eu quero
ser o que ela precisa que eu seja como homem, né? Eu quero aprender a amar ela como Cristo amou a igreja, né? E eu quero purificar, né? E levar ela diante de Deus pura, limpa, sem mácula, né? E eu quero fazer isso e eu sei que se eu não fizer isso, eu vou me arrepender muito no futuro, muito nesse dia onde tudo tiver sobre a mesa. Eu não quero falhar como pai. Eu não quero um dia ver meus filhos indo para o inferno, minhas filhas, no caso, e saber eu poderia ter feito diferente, né? Ou, claro, tem coisas que a gente não tem controle e tem coisas que a gente nem sabe que faz de errado, a gente vai aprendendo no caminho, né? A gente tem um montão de coisas que a gente aprendeu errado das nossas famílias, dos nossos pais. Eu não estou falando disso, entende? Eu estou falando de ser humilde, estou falando de pedir perdão para eles, eu estou falando de, né, se humilhar quando for necessário, né, de consertar quando for necessário, que quando eu sei já que uma coisa é importante para eles, eu fazer, né, ou tentar fazer, e se eu não consigo fazer, explicar por quê, entende? Então, não é não errar nunca, e que isso, infelizmente, né, isso não é possível, a gente vai errar, mas a forma que eu vou consertar isso vai ser fundamental para a forma que eles vão ver Deus no futuro, né? Então, não deixar eles em segundo plano para eles não odiarem a igreja, não odiarem a missão, não odiarem, né, a obra de Deus, nem, né, o nosso Deus. Então, eu não quero deixar esse tipo de testemunho para eles, entende? Eu sei que eu vou passar muita vergonha se isso acontecer. Entende? Então, essas três coisas são as principais, né? Eu não quero falhar como filho, como esposo e como pai. Essas três coisas eu entendi que são coisas insuperáveis, que se daqui a alguns anos eu falhar nessas coisas, então eu vou me arrepender muito e vou olhar para a minha vida e vou pensar que lixo, né? Que estupidez, que vida mais triste você conseguiu fazer com a sua desobediência, né? Porque eu sei que se eu obedecer essas três coisas não vão acontecer, né? Eu vou conseguir fazer as três coisas bem e eu não vou ter vergonha nessas três áreas, tá bom? Então essa renovação de mente tem que acontecer. Então vamos lá. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Tá? Então, o mundo vai passar, tudo isso vai passar, certo? Tudo isso vai acabar, vai ser consumido, né? Mas os que fazem a vontade de Deus, esses permanecerão para sempre. Então, a vontade de Deus é indispensável, certo? Primordial. Então, olha esses textos. A felicidade em ser útil. A ociosidade cotidiana rouba-nos, portanto, o sentido de nossa existência e substitui por um sonho vão e desprezível. Somente o labor vivo, tranquilo e fecundo pode dar à vida todo o seu sabor. Este sentimento tão pleno que chamamos de viver a vida, somente o trabalho pode regularizar, tornar habitual. Ele duplica, decuplica a alegria de viver e o preguiçoso ignora. Então, aqui é um texto, é um livro sobre a. Oh, esqueci o nome do livro. Esqueci. Mas ele fala sobre a importância do trabalho, né? Em uma das partes do livro. E aí tá aqui. Então, quando a gente, a inutilidade, né, ou o que é pessoa que é preguiçosa ou ociosa, no caso, né, que é a palavra que ele usa, ela não tem plenitude na vida, entende? Não vai, ela não tem plenitude. Então, a parte, né, de tudo o que Deus tem para a gente na, assim, na eternidade,
quando a gente encontra o nosso propósito e a gente executa, nós, nessa vida mesmo, já vamos viver uma plenitude que o preguiçoso nunca vai experimentar. Entende? Que o sobrevivente nunca vai experimentar, tá? Então, ainda por mais difícil que às vezes seja obedecer, os benefícios que a obediência vai trazer são muito maiores, entende? Então, outra citação: quando o espírito não tem ocupações elevadas, não tarda em ser invadidos por preocupações mesquinhas. Então, quando a gente sonha sonhos de órfãos, né? Quando nós não conhecemos o Pai, então nossas preocupações sempre vão ser mesquinhas, sempre vão ser mesquinhas, sempre vão ser mundanas, sempre vão ser pequenas, né? E a gente vai ficar preso, né, nessa vida é, diminuída, né? O nome do livro é Educação da Vontade, está aqui embaixo. Então, enquanto o ocioso tem necessidade de uma sociedade frequentemente muito inferior para passar o tempo, o trabalhador basta-se a si mesmo. A impossibilidade de bastar-se põe o ocioso na dependência do outro, obriga-o a mil servidões que o trabalhador não conhece, de forma que, quando se diz o trabalho é a liberdade, não se trata de uma metáfora. Epicteto divide as coisas em coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Observa que a busca das coisas que não dependem de nós é que nos vem a maior parte de nossas decepções, dos nossos sofrimentos. Muito bem, enquanto a felicidade do ocioso depende unicamente do outro, um homem habituado ao trabalho, encontra seus maiores prazeres em si mesmo. Então, a Educação da Vontade, esse livro é muito legal, se você quiser ler. É, eu acho que é a editora Sextante, alguma coisa assim, tá? Mas não importa, né? Mas olha que legal. Então, quando você encontra, porque eu coloquei esses textos aqui, né? Quando você encontra o seu lugar em Deus, de alguma maneira milagrosa, você não depende mais das pessoas para a sua plenitude. Entende? Não dá para explicar isso, só dá para você experimentar. De verdade, as vozes do mundo e a voz do diabo vão diminuindo de volume na nossa cabeça e nós somos tomados de verdade por uma alegria em ver o fruto, né, do nosso trabalho. Entende? Os frutos são uma alegria é, incalculável. Entende? Claro, os frutos de obediência a Deus, porque esses permanecem. Eles não vão ser consumidos pelo mundo, pelo sistema. Entende? Então, quanto mais eu encontro o meu lugar e quanto mais eu sei quem eu sou em Deus, mais livre desse sistema eu sou. Menos eu preciso de uma sociedade para me aprovar, certo? Para me agregar valor, para bater nas minhas costas, né? E aplaudir-me. Então, quanto mais eu encontro o meu lugar, quanto mais eu decido obedecer, então menos eu preciso da sociedade, menos eu preciso da aprovação do outro. E é isso que Jesus vivia. Quando que Jesus precisou da aprovação de alguém? Quando ele precisou dos fariseus, dos saduceus, certo? Do não sei que seus, lá, ele não veio. Jesus, ele não cumpriu a expectativa de ninguém, só de Deus, certo? No fim, ele terminou na cruz sozinho, sozinho. Nenhum discípulo estava lá, todos abandonaram ele, todos fugiram, porque todos tinham expectativas, né? Todos teriam seus próprios pensares, suas próprias formas de saber como deveria ser o Cristo e o que o Cristo deveria fazer. E todos foram frustrados. E Jesus não estava preocupado com a expectativa das pessoas, nem de nenhum grupo. Ele só queria agradar o Pai. E por isso ele chegou tão longe. E por isso ele pôde salvar toda a humanidade.
porque o foco dele, né, era fazer a vontade do Pai. Então, Deus quer que a gente nasça de novo, né? Que a gente recomece a nossa vida, certo? Mas com um fim estabelecido, não solto nesse mundo. Isso é diferente, queridos. Não é só, eu vou começar a ir à igreja, entende? Eu vou começar a vencer o pecado. Não, não é isso. Eu vou começar a fazer o que Deus espera que eu faça, ou fazer o que eu nasci para fazer, tá? Então, isso é o que temos que fazer, nascer de novo. Então, eu tenho que perseguir isso. Deus, qual é a sua vontade para mim? O que eu nasci para fazer? Eu lembro quando eu casei com a Priscila, a gente sabia, né, disso daí. Então a gente começava a orar, Deus, qual é o chamado da nossa família? Qual é o propósito da nossa família? E nós oramos meses até que Deus falou para a gente, treinamento, né? Vocês vão treinar, né, líderes, pastores, pessoas para o reino, para a igreja de Deus, né? E a gente faz isso hoje, né? A gente trabalha muito mais com treinamento que qualquer outra coisa. A gente sabe que a gente nasceu para isso, né? E então a gente sabe para que a gente existe. E quando você sabe para que você existe, as coisas, é, vamos colocar assim, as circunstâncias vão perdendo a importância. Isso é muito importante. Quando você não tem um foco, tudo é grande, entende? Qualquer coisa que acontece é um desastre. Entende? Agora, quando você tem um foco e você sabe para onde você está indo, então é claro que as coisas vão acontecer, as coisas ruins continuam acontecendo, só que agora você está enfocado, então você resolve e continua. Elas não têm mais a mesma proporção que antes, porque comparado ao que nos espera, entende? Não é nada. Então a gente precisa nascer para isso, tá? Para o nosso chamado, para o nosso propósito original. Quando eu faço isso e começo a obedecer, eu vou começar a conhecer a Deus de verdade, tá? Eu vou sair das necessidades e eu passo a conhecer o Deus que dá propósito, né? E que faz o propósito realizar. Então, eu vou ver Deus se manifestar em mim, transformando a minha vida, né? Para mim, né? Ou quando eu precisar de um milagre, ele vai fazer e através de mim. Então, quando Deus vai me usar para mudar a vida de outras pessoas, e eu vou saber que não tem como ser coisa minha, é coisa de Deus, tá? Então, aí eu vou conhecendo as manifestações do caráter de Deus e seu poder à medida que eu, né, que eu obedeço, escuto e obedeço. E com isso eu vou deixando o amor do mundo, eu vou deixando de ser sobrevivente, né? Eu vou deixando de estar atrelado a esse mundo e às coisas do mundo. Minha mente vai ser renovada, né? E eu vou poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por mais essa possibilidade. E, Senhor, de verdade eu peço que o Senhor nos ajude a entender qual o propósito que o Senhor tem para a gente. Senhor, que a gente escolha a melhor parte. Que a gente escolha, Senhor, viver os seus propósitos, viver o que o Senhor tem para a gente, não agitado de um lado para o outro, Senhor, mas que a gente esteja quietinho aí nos seus pés e que entender o nosso propósito, Senhor, de verdade seja uma prioridade na nossa vida. Senhor, nos ajuda também a entender quais são as coisas, Senhor, que a gente não vai conseguir superar se a gente falhar. Para a gente escrever, começar desde agora, escrever uma nova história, focados nessas coisas, nessas vergonhas que a gente não quer passar. Ajuda a ter a visualizar isso, Senhor, a não ser ver.
ter que assinar um divórcio, Senhor, ou ver nossos filhos perdidos nesse mundo. Ajuda a gente imaginar isso para que esse sentimento possa vir à nossa mente e a gente conseguir pensar no que de verdade vale a pena. Ajuda a gente, Senhor, a imaginar chegando diante de Ti e escutar: nunca vos conheci, nunca te conheci, aparta-te de mim, fazedor de maldade. Ajuda a gente a imaginar essas coisas, Senhor, a vivenciar isso de forma imaginativa para poder ver o que de verdade vale a pena nessa vida, o que de verdade vale a pena gastar o nosso tempo, gastar no nosso dia a dia, tirar tudo que é superficial, supérfluo de nossas vidas, a sofisticação, tudo que nos prende a esse mundo. Ajuda a que nossa mente seja renovada, que Teu Espírito Santo nos mostre tudo que é artificial em nós, que o Seu Espírito Santo nos mostre quem queremos de verdade agradar. Quais são as primeiras expectativas que vêm à nossa mente de pessoas, nós, as nossas mesmas, e tenho que tomar uma decisão? Qual é a primeira coisa que eu penso? Ajude a entender isso, Senhor, para poder colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas e poder escrever uma nova história. Em nome de Jesus. Amém. Amém.